Bem-aventurados aqueles que leem, no caso aqui sou eu, e aqueles que ouvem, no caso aí são todos vós, né? As palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então é um livro que tem uma bem-aventurança adicional. Evidentemente que qualquer porção das escrituras, quando apreendidas, né, ler e guardar, elas trazem bem-aventurança, elas trazem fruto, elas trazem modificação, elas começam a agir de dentro para fora. Quando a gente assusta, a gente já é feliz, né? Mas o livro de Apocalipse, ele tem um plus, uma bem-aventurança a mais, porque o leitor, o estudioso desse livro, ele não é pego de surpresa. Ele, à medida que ele vai estudando, aprendendo, sendo conduzido pelo Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas, ele vai se tornando cada vez mais preparado. Então, se a pessoa está preparada, ela não é pega de surpresa. E dentro dessa nossa bem-aventurança, dentro desse nosso percorrer as páginas, né, os livros, os capítulos desse livro de revelação, desse livro de descortinamento, né, que Apocalipse é descortinar, nós já estamos aqui no capítulo 16. O capítulo 16 é a hora do vamos ver. O capítulo 16 é aquele momento na história da humanidade em que o bicho pega. Nós temos aprendido que, porque Deus é macrotumbos, porque Deus é longânimo, porque Deus é misericordioso, porque Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam, mesmo num período de juízo, num período de acerto de contas, seja com Satanás, seja com os povos gentílicos, seja com Israel, e esse período é a tribulação, mesmo num período de tanta intensidade, em que Jesus Cristo no capítulo 11 se apresenta vestido para julgar, e ele inicia o juízo pela sua própria casa, nos capítulos 2 e 3, e depois ele vai paulatinamente, contagotalmente, progressivamente, dando oportunidade para o arrependimento, ministrando os juízos dos selos e os juízos das trombetas. Chega, porém, um momento, e nós aprendemos isso no capítulo 14, em que já não há o que colher. A fé vem pelo ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus, mas chega um momento em que mesmo após 3 anos e meio de ministração de 2 testemunhas que são martirizadas, que são aquelas 2 testemunhas que nós estudamos lá no capítulo 11, que vão ficar 3 anos e meio na capital de Israel, na capital do mundo tribulacional, falando a respeito da palavra de Deus, qual Elias, né, acusando o rei Acabe tribulacional, que vai ser o anticristo, falando da pecaminosidade daquela geração, ainda que vão haver 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, esparramados pelo planeta inteiro, testemunhando a respeito da iminência da volta do rei, que é Jesus Cristo, pregando o evangelho do reino. Ainda assim, vai chegar um ponto em que a palavra de Deus não vai encontrar mais efeito no coração da humanidade. Nós aprendemos no capítulo 14 que vai ser como que uma seara esturricada, seca. Não tem mais grão de trigo para colher. Vai ser como que cachos de uva podres, estourando de veneno e de maldade, as videiras de Sodoma e Gomorra. Os irmãos se lembram que nós aprendemos sobre isso, não lembra? É só um comentário mudo?
Estão falando da ceifa e da vindima, né? Lá do Apocalipse 14. Tá pensando? Sim. Porém, nesse ponto da tribulação, e eu penso que Apocalipse 16 acontece lá no final da tribulação, nos últimos dias, nos últimos meses, bem no final da tribulação. Porque nós já temos aprendido, já chegamos até, se não me engano, a quinta taça, né? Nós vamos entrar no sexto flagelo hoje. Existe um paralelismo entre as pragas que são derramadas, né? As taças de boca larga, cheias até a tampa, cheias da mais absoluta ira de Deus contra a rebelião humana. E nós aprendemos no capítulo 15 que 15:1, com estes flagelos, esses 7 últimos flagelos, se consuma a cólera de Deus. Que mesmo que tudo isso que eu estava resumindo aqui agora tenha acontecido na primeira metade da tribulação e nos primeiros anos da segunda metade, chega um ponto em que o homem já demonstra um estado de rebeldia sem retorno. A palavra de Deus já não faz mais efeito, o amor já se esfriou praticamente de todos, praticamente Jesus Cristo já não encontra mais fé na humanidade, a palavra de Deus não tem retorno, e está todo mundo praticamente tatuado, né? Marcados pela besta. Está todo mundo já alinhado com a besta, já praticamente a humanidade em peso, praticamente, exceto uma minoria de santos tribulacionais, e que já tomou sua decisão. Satanás é Deus, o anticristo é o Cristo. Porque a minha não é dúvida, né? É um comentário, é o seguinte, que quando está falando ali de colher, está querendo dizer sobre essa última cartada de oportunidade. Mas os que já não tem mais nada, né? Já está esturricado. E os que estão ainda resistindo na fé, que não receberam a marca e tudo, eles não estão sendo desconsiderados nesse último momento. Na verdade, eles já estão reservados, escondidos, ou... Até li um termo interessante, eles estão na clandestina. Isso, são clandestinos ali, então esses já estão tranquilos. É só para deixar claro, assim, porque às vezes dá a impressão de que não vai ficar ninguém depois que terminar, não tem mais nada, acabou, não tem mais o que colher. Não, vai ser uma minoria, minúscula mesmo, mas eles ainda vão existir ali. Não é só porque na hora que falou que acabou, que não tem mais nada, a impressão que vai ficar vazio o planeta. Não tem mais nada o que estimular. Isso. E essa palavra. Quem tem que ser já está clandestinamente reservado por Deus. Os de Deus já estão ali escondidos e clandestinos, só aguardando. Nós vamos até ver isso no versículo 15. Mesmo diante... Porque quando chega o momento das taças, nos últimos dias... existe um paralelo entre os juízos das taças e os juízos que foram ministrados lá no Egito, por ocasião do Êxodo, por ocasião da primeira Páscoa, por ocasião da saída dos filhos de Israel, sob a liderança de Moisés. Na realidade, muitos desses juízos repetem exatamente, ipsilíteres, alguns dos juízos egípcios, as trevas, o mar em sangue, etc. Eu até ouso dizer que o juízo que caiu sobre o Egito há 3.500 anos atrás foi meio que um ensaio para esse juízo global das taças. O juízo das taças, que é um juízo que alcança o planeta Terra inteirinho, ele é uma ampliação de um juízo que foi particular ao Egito por ocasião da saída dos filhos de Israel sob a liderança de Moisés no ano 1400 a.C., mais ou menos, 3.400, 3.500 anos atrás. E esses juízos, eles vão cair numa sequência rápida, porque os juízos que... Foi até o senhor que me chamou a atenção para isso. Numa das suas perguntas, né? Os juízos que caíram sobre o Egito, eles demoravam poucos dias.
Foi uma sequência rápida de juízo. Eu penso que em um mês aproximadamente, todos aqueles 10 juízos caíram sobre o Egito. E em um espaço de tempo relativamente curto e pequeno, os juízos das taças também vão cair sobre a humanidade. Deus apressa a coisa para o fim. Porque depois do derramar da 7ª taça, o próximo evento na cronologia é Apocalipse 19:11. É a parúzia. É o Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui que com o derramar da 7ª taça, um anjo grita, está feito. Ele usa um tempo verbal grego no sentido de uma coisa definitiva, agora aconteceu. Então, os juízos das 7 taças, que tem a boca larga e se derramam rapidamente, numa sequência rápida, já nos estertores da tribulação, preparando finalmente a humanidade e o planeta Terra para o toque dos pés de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, a sua manifestação e todo olho verá, é o momento do vão ver. É o momento onde a coisa vai acontecer. É a hora final. Hora é para valer. Agora é para valer. Na realidade, o nosso assunto hoje, nada mais, nada menos, é a Terceira Guerra Mundial. É o assunto da 6ª taça. É a Terceira Guerra Mundial. Então vamos fazer uma leitura. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 16 todo, que eu não vou nem fazer comentários a respeito das 5. Dá uma baixadinha aí, pastor, no volume. Eu nem vou fazer comentários a respeito das 5 primeiras taças que nós já estudamos e repetimos, né? Rafael e Raquel estão até aqui presentes no último estudo de Apocalipse do ano de 2012. Então a gente faz uma leitura só para avivar a memória, aí a gente entra realmente no nosso assunto, que é a 6ª e 7ª taças. Então, os irmãos poderiam abrir comigo, por favor, em Apocalipse 16, que diz o seguinte: ouvi, vinda do santuário, o celeste, uma mega fonê. Grande, observa, lembra que eu comentei, a palavra grande aparece 11 vezes nesse capítulo. Dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças de boca larga contendo a cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar. Este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A gente vai até lembrando tudo que foi comentado, né? Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, é o anjo Copasa, né? Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso, merecedores, é a retribuição. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o mega intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Aqui não é nem, aqui é queimadura mesmo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Lembra? Direcionado, específico. Lembra que a gente falou sobre isso? Cujo reino se tornou em trevas.
E os homens remordiam, mastigavam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Então, observa que é acumulativo. E não se arrependeram de suas obras. Assunto de hoje. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande, o mega rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para apolemos do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armegidon. Então, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu mega voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu mega terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e mega. E a mega cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da mega Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens mega saraivada, com pedras que pesavam cerca de 34 quilos e 200 gramas. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo mega. Observa que mega aí é a palavra-chave, né? Esse é o mega capítulo da Bíblia. Porque a palavra mega aparece 11 vezes aqui nesse texto. Isso para enfatizar a intensidade e a natureza sem precedentes dessa sequência rápida de acontecimentos que nós acabamos de ler aqui. Tudo por causa da insensibilidade do homem que está vendo. Eles sabem de onde vem o juízo, mas ao invés de arrepender, blasfema. Era para você... Pô, papai dá chinelada, você xinga papai? É na hora de você ficar na miúda quietinho para ver se não apanha mais, né não? Filho burro, cara. Você apanha e ainda xinga seu pai. Você não é homem de me bater de novo, então toma mais uma. Cara burro. A humanidade vai estar muito burro nessa época, gente. Caramba. Não é? Tá apanhando e tá xingando. Então, observa que no capítulo 16, verso 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que, então o derramar da sexta taça, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, para que, qual que é a finalidade da sexta taça, que traz como consequência o secar as águas de praticamente o rio Amazonas, que é um rio hipercaudaloso, é um rio de 1.800 quilômetros de extensão, é um rio que nasce lá no Planalto Iraniano, vem escorregando pela Armênia, chega na planície da Mesopotâmia para desaguar lá no Golfo Pérsico.
1.800 quilômetros, é um dos maiores rios do planeta, o Eufrates. Para que Deus cerca o Eufrates? Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado onde o sol nasce. Que povos são esses? É aquilo que o nosso irmão Ivan sempre falou. Fica de olho na turma do oi puxado. Lembra? O Ivan falava isso um monte de vezes. O pastor Geraldo deve lembrar. Isso antes da China crescer do jeito que está crescendo. Antes da China ter o maior PIB do mundo. A China hoje tem 1 bilhão e, 200 milhões de habitantes. Tem um exército lá, o que deve ter de rapaz de 18 anos servindo no exército lá, não é brincadeira, é mais do que um Brasil. É um Brasil de Isaac. Você vai ver o exército ano que vem, é um Brasil de Isaacs servindo no exército. Então a sexta taça ela tem uma finalidade: preparar o caminho para os exércitos dos reis orientais. Eu até já havia falado isso. O rio Eufrates, ele é a fronteira natural. Ele é a divisa natural do Oriente e do Ocidente. Se o Oriente tem intenções de invadir o Ocidente, existe uma grande dificuldade. O rio Eufrates. Tanto é que quando os impérios avançavam, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império de Alexandre o Grande, o Império Romano, é lá no Eufrates que eles paravam. Só teve um doido que passou aquela divisa lá, que foi o Alexandre. Ele chegou aí até lá na Índia. Mas porque ele era atrevido. O próprio limite do Império Romano, esse que a gente conhece nos livros, né, bem familiar nosso, nós vivemos nele inclusive, é o rio Eufrates. É lá a divisa lá do Iraque, lá, ó. Se o povo de um príncipe que devia destrói a cidade do santuário e faz um pacto com os judeus na tribulação por 7 anos, nós sabemos que esse rapaz é um anticristo e que ele é oriundo da Europa, que outrora compunha o Império Romano. Então, se o Império Romano na Antiguidade tinha o seu limite no rio Eufrates, é implícito e é até evidente que o Império dos Estados Unidos da Europa tribulacional também vai ter a sua fronteira oriental no rio Eufrates. Não compensa a partir dali. É muito oneroso. Existem muitas dificuldades físicas, geográficas. Então é por ali que os exércitos param. Então isso vai ser uma fronteira natural que vai proteger os Estados Unidos da Europa, o Império da Besta, o Império do Anticristo, durante praticamente todo o período da tribulação. Ainda que Satanás esteja energizando esse imperador romano, o anticristo, a besta, esse príncipe romano, ainda que ele faça a expedição dos seus decretos, que ele já tenha recebido da parte de Deus e da parte de Satanás autoridade sobre todo povo, tribo, língua e nação, isso na prática tem que ser executado. Ele já tem a permissão, mas ele tem que pôr isso em prática. Ele tem que submeter esses povos. A priori, na primeira metade, na primeira parte da segunda metade da tribulação, porque ele ascende ao poder mundial, global, total, na segunda metade da tribulação. O governo dele é de 42 meses, 1.260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Nós vimos sobre isso. Lá é Apocalipse 11, 2 ou 3, que fala que Jerusalém vai ser pisada por 42 meses. A priori existe conveniência comercial da parte dos mais diversos setores do globo terrestre em alinhar com esse rapaz, com esse governante mundial, esse ditador, esse Hitler tribulacional. Mas vai chegar num ponto em que vão começar a haver conflitos. Vai começar a haver choque de interesses dos mais diversos tipos, políticos, religiosos, por causa dos decretos que ele vai expedir, comerciais. Então vai começar a haver oposição. O império global dele vai começar a se fragmentar. Isso nós vamos estudar quando a gente vê, por exemplo, em Daniel 11, lá na escola dominical, todo domingo às 9 da manhã. Rua Arceburgo 242.
Não perca. Domingo nós vamos estar no capítulo 9. Daqui uns 2 meses nós estamos chegando lá no capítulo 11, nós vamos estudar o capítulo 11 dos versos 36 a 45, é fantástico. Daniel fala sobre as campanhas da polemos do Armagedon tribulacional. É a campanha de batalhas. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Porque a Segunda Guerra Mundial, porque quando você abre aqui em Apocalipse 16, né, então, verso 14, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A palavra grega aqui não é marché. Marché é guerra. É uma batalha única. Chega os exércitos de um lado, chega os exércitos do outro, eles brigam até alguém morrer, ou desistir, ou capitular, ou se render. É uma marché, é uma batalha única. A palavra grega aqui, para peleja, para guerra, que a gente fala muito em guerra do Armagedon. Mas a guerra do Armagedon não é uma batalha única. A Segunda Guerra Mundial não foi uma única batalha. Teve a batalha de Stalingrado, teve as batalhas lá no norte da África, tiveram as batalhas na França, tiveram as batalhas na Dinamarca, nos Países Baixos, Hitler mandando bomba lá em Londres. Então tiveram as batalhas no Oceano Pacífico, dos americanos versus os japoneses, e por aí vai. Italiano brigando com o americano no norte da África. Então foram várias batalhas compondo uma grande guerra. Várias marchês compondo uma grande polemos. Então a palavra aqui para peleja do grande... Foram reunidos para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui a palavra é polemos, que significa uma grande guerra composta de várias batalhas. O anticristo ele vai encontrar oposição de alternados e vários segmentos do globo durante todo o seu governo ditatorial global. Ele vai encontrar oposição ora aqui, ora acolá, ao longo de 3 anos e meio. Hipoteticamente e a priori, assim, hipoteticamente nós poderíamos dizer que a Terceira Guerra Mundial, hipoteticamente, né, vai durar ali do dia 20 de maio, 20 de novembro de 2032 até 14 de abril de 2036, hipoteticamente. A Terceira Guerra Mundial vai durar do dia 20 de novembro de 2032 até o dia 14 de abril de 2036, dia em que o Império Romano vai estar fazendo aniversário. Hipoteticamente. Então, a Terceira Guerra Mundial vai durar 3 anos e meio. 3 anos e meio. Sendo que a batalha final e mais sangrenta vai acontecer exatamente porque Deus interfere nos negócios humanos. Ele que vinha dando boi para o anticristo, venceu os exércitos coligados, os exércitos eslavos, os exércitos russos, iranianos e alemães nas colinas de Israel, lá no norte. Ele destrói o inimigo do norte que vinha avançando contra o Império Europeu, que é Ezequiel 38 e 39, favorecendo o anticristo. Só que aqui no final, isso lá no meio da tribulação, que vai ser uma das oportunidades de ensejo da ascensão do anticristo do governo local europeu para o global mundial. Mas aqui no final da tribulação agora, Deus toma uma atitude que ao invés de favorecer o anticristo, como foi destruir os exércitos de Gog e Magog nas colinas de Israel, de acordo com Ezequiel 38 e 39, lá no meio da tribulação, agora no final da tribulação, ao secar o rio Eufrates, dando oportunidade e ocasião para que os seus inimigos orientais invadam o seu império, aí agora ele está tomando uma atitude, Deus está interferindo de uma tal maneira que desfavorece o anticristo. Essa batalha final, quando os exércitos de todo o planeta vão se reunir na Palestina, ao longo dos 296 quilômetros de norte a sul, desde o Vale de Esdrelon, passando pela Galileia, passando por Jerusalém, chegando até o deserto de Berseba, lá nas fronteiras com Edom, ou Idumeia, vai ser
uma batalha final dessa grande campanha de batalhas, dessa polemos do Armagedon, em que todos os exércitos vão estar reunidos, lutando entre si, cada um defendendo o seu interesse, os do leste e do norte coligados com o anticristo, os orientais vindo em oposição ao anticristo, e os do sul vindo, sabe-se lá, defendendo qual o interesse. Acho que nenhum nem de outro, esperando ver o que dá aí, para ver se eu ponho a boca nesse negócio. E vai estar todo mundo ali, cada um defendendo seu interesse, os do norte e os do oeste, unidos com o anticristo, os do oriente, os do olhinho puxado, se opondo ao anticristo, os do sul para ver o que acontece, para ver o que sobra para mim, e quando eles estiverem se engalfinhando, se matando, se esgoelando um ao outro, Jesus Cristo aparece no céu. Por incrível que pareça, porque quando Jesus estava saindo do templo, isso lá já às vésperas da sua morte, os discípulos, né, os Pedro, Tiago, João, aquela galera lá, muitos judeus, muito religiosos, muito ufanistas, né, muito deslumbrados com o judaísmo, falou: mestre, olha só que obras, que pedras, que templão bacana que nós temos. Jesus falou assim: vai ficar uma pedra em cima da outra aí. Que isso, mestre? Você falando que o nosso templo vai ser destruído? Vai ser destruído. Jerusalém vai ser cercada, vai ser sitiada. E não falou mais no assunto. Eles ficaram mudos, pensando naquele assunto. Atravessaram o vale que está ali entre a capital e chegaram no Monte das Oliveiras, que é onde fazer um piquenique, né, com os seus seguidores. Aí eles voltaram no assunto: ô mestre, quando é que vai? Isso é Mateus 24. Quando é que vai acontecer essas coisas? Isso aí que você falou, do templo ser destruído. É por ocasião da sua vida? Então qual que vai ser o sinal da sua vinda? Aí ele vem narrando Mateus 24 inteirinho, falando de fome, falando de guerra, falando de sinais no sol, na lua, nas estrelas. Ou seja, ele dá um resumão de toda a tribulação, falando do abominável, da desolação que se assenta no lugar que não deve assentar, lá no meio da tribulação. Aí os judeus começam a ser perseguidos, e tomara que não seja sábado, e coitada das grávidas, como é que vai correr com aquele barrigão, né? É o assunto de Mateus 24. Jesus, resumidamente, falou: você sabe qual que é o sinal da minha vinda? 7 anos de tribulação, qual nunca houve no planeta. Resumindo. Então, a humanidade vai estar vivendo esse período que já foi profetizado há 2000 anos atrás, que é óbvio, que é como diz o Clésio, é japonês, tá na cara, né? É um período japonês, um período bem tá na cara, é óbvio. Jesus está chegando, porque tudo que ele falou está acontecendo. Tem crente que tenta até enfiar isso agora no período da igreja, né? Para falar que isso é sinal da vinda de Jesus. Isso, na realidade, é o princípio da preparação do quase lá, vão ver se é que é, né? Porque é o ensaio do ensaio, é o pigarrear, é aquilo que a gente faz na canelice, esse é só o é só tá afinando a goela, para depois ensaiar, para depois cantar. Isso que nós estamos vivendo agora. Saiu voltando para a Terra, etc., aquecimento global, esse trem todo que está acontecendo aí. Tem gente que já afirma que é já o sinal, mas não é. É a preparação. Tá pondo a cortina ainda. Sim, é a preparação da preparação. Claro, é a preparação da preparação. A coisa não acontece de uma hora para outra. Mas ainda não é o cumprimento. Tem gente que afirma: o Mateus 24 você cumpriu. Não cumpriu. Calma. Não chegou a hora ainda não. Por mais sinais que Jesus deu da sua vinda, a tribulação inteira, qual que é o sinal da vinda de Jesus Cristo? A tribulação. O mundo vai estar tão dopado por Satanás, vai estar tão maravilhado com a besta, vai estar tão fã do anticristo, e na defesa dos seus interesses, e essa terceira guerra mundial rolando, e as campanhas, a guerra acontecendo, que quando Jesus chegar vai pegar de surpresa. Ué? E não é que ele voltou mesmo? Ao invés de apontar o canhão pro povo, vão apontar para ele agora. Mas eles vão ser pegos de surpresa. A Bíblia fala isso em dezenas de lugares que nós vamos até ver.
Por isso da advertência do versículo 15. Ô, crente, não entra nessa não. Não cochila não. O versículo 15, resumidamente, é isso. Crente, não cochila. Fica acordado. Segura a onda. Mantenha o testemunho. Não seja pego de surpresa. É a famosa parábola das 10 virgens, que é direcionada para os crentes tribulacionais. Não, jamais, absolutamente, não tem absoluto. Eu não, né? Eu não. Irmão, se você não perseverar até o fim, você vai para o inferno. Nada a ver, nada absolutamente a ver. Então, o objetivo da sexta taça é preparar o caminho para os reis do Oriente, para que haja o conflito final da Terceira Guerra Mundial, para facilitar o acesso dos inimigos político-religiosos comerciais do imperador romano tribulacional, a besta Aterion, o anticristo, o príncipe romano. Então, para facilitar o acesso dessas hostes orientais, para eles poderem invadir o Império Romano tribulacional, bestial, anticristão, Deus seca o Eufrates. Isso é para facilitar o movimento das tropas, dos inimigos do anticristo dentro da tribulação. É fantástico a palavra de Deus, como ela se cumpre, sabe? Essa é a segurança para nós hoje que vivemos nessa época, nessa dispensação da graça, é que nós temos a oportunidade de falar assim para Deus, por causa da grandeza e da palavra de Deus, como ela se cumpre nos seus tempos. Você citou aí, que Jesus falou para os discípulos, que não ficaria pedra sobre pedra no templo. Falar aquilo para o judeu naquela época seria algo terrível. Algo terrível. E isso aconteceu literalmente no dia 17 de julho do ano 70. Quando Tito... Exatamente. Quando Tito, general romano, invadiu Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra. Olha você vê como a palavra de Deus... Olha, ela é a garantia nossa. Isso é fantástico para nós. Né? Que a nossa segurança, como ela se fecha. 40 anos antes de acontecer. Exatamente. Uns 40 anos, porque 33 mais... 29 para 70 vai uns 40, 41 anos. Não sabia que mês foi, né? Então, Deus, que é presciente e onisciente, ele conhecendo a mente de Satanás, ele sabe que Satanás não perde uma oportunidade. Ele conhecendo a ambição, a ganância que existe no coração dos homens, ele seca esse obstáculo natural que é o rio Eufrates para facilitar a invasão da Palestina. Porque na realidade nós vamos ver que é uma ação demoníaca, mas é uma ação demoníaca por permissão divina. É Deus usando a ira e a rebelião dos homens perdidos para dar cumprimento à sua vontade. Claro. Então, mas aí aí você pode ficar assim meio escandalizado. Então Deus usa o serviço do demônio para cumprir os seus propósitos? Sim, ele usa tudo. Ele usa o passarinho, ele usa a bactéria, ele usa o vírus, ele usa o demônio, ele usa o homem, ele usa o anjo, ele usa até o crente ele usa. Que o crente é o mais difícil, que é o mais cabeça dura, né? Existe um outro exemplo disso, de um espírito imundo sendo usado para levar um rei israelita para uma batalha,
para que nessa batalha ele seja morto, para que os propósitos e os desígnios de Deus se cumpram. E nós não lemos aqui, nós vamos ver em mais detalhes, que por permissão divina, Satanás, a trindade satânica, Satanás, o anticristo e o falso profeta, eles expelem, né, eles vomitam um demônio com a forma de semelhante, parecido com um sapo, que é um bicho imundo, uma rã, que são demônios operadores de sinais, né? São demônios Uri Geller, né? Você lembra do Uri Geller? Você nem é dos seus tempos, né? É aquele cara que entorta a colher lá. É o ilusionista. Demônios ilusionistas, né? Parecia no Fantástico. Você lembra da época do Uri Geller? Aquele rapaz lá que entortava a colher. Tem um Mr. M. São demônios Mr. M. São demônios ilusionistas. São demônios que fazem sinais, enganam os olhos. E isso é convincente o suficiente para o rapaz pegar o exército dele inteirinho e caminhar em direção à Palestina. Nós vamos ver isso em detalhe. Mas existe um exemplo disso lá no Velho Testamento. Está em 1 Reis 22. 1 Reis 22. O rei aqui, todo mundo já sabe, é o rei Acabe. Lembra daquele rei malvado, casado com aquela mulher Jezabel que a gente estava conversando outro dia, Rafael? Esse rei aí, ó. 1 Reis 22. Parará. Tomara que eu não tenho anotado errado. De 21 a 23. Vamos ler ali a partir do... O lance é o seguinte. Sejam os reis de Israel com os quais Deus, o Deus verdadeiro, tem um compromisso, tem um aberite. Ele tem um pacto. Nós estamos falando disso domingo, lá na Rua Sebur 242, às 9 horas da manhã. Escola Dominical Daniel. Começamos a falar isso domingo, vamos continuar domingo que vem. Deus tem um pacto. Deus separou Israel com propósito. Israel é a agência de Deus, o agente. Lembra? Eu estava dormindo, eu não lembro. Lembra, né? É que de manhã você é tão sonolento. Então, sejam os reis com os quais Deus tinha um compromisso, que são os reis de Israel e de Judá. Sejam os reis idólatras, os reis pagãos, nenhum deles era bobo de descer para uma guerra sem primeiro consultar os seus deuses. Os prognosticadores, as bruxas, os encantadores, os que lia fígado, que jogava búzios, não importa. Os que mexiam a varinha, eles faziam a consulta. E aí, meu Deus? Eu desço para essa guerra, eu não desço? Eu vou me dar bem, eu vou me dar mal? E o rei Acabe, ele está sendo pressionado pelos sírios, que era o exército que estava fazendo oposição a Israel naquela época, ano lá, mais ou menos 800 a.C. E ele queria descer para a guerra, para guerrear contra os sírios. Aí ele vai consultar os profetas, evidentemente. Só que ele tinha preconceito com um tal de profeta chamado Micaías. Porque esse Micaías, ele não tinha papa na língua. Porque o profeta não é bobo. O profeta é chamado, o rei está te chamando, opa, oportunidade de eu me dar bem aí, de eu conseguir uma vaguinha no ministério da adivinhação, eu pôr uma graninha no bolso, né? Uma oportunidade de promoção. Eu vou lá falar coisa que o rei não quer ouvir? Eu vou falar o que ele quer ouvir. Se ele se lascar depois, o problema é dele. Eu já estou com o meu no bolso. Aí ele consultou os profetas, e os profetas só falaram o que ele queria ouvir. Aí o Josafá, que estava coliado com ele, que o Acabe era rei de Israel do norte e o Josafá do sul, Judá. O Josafá falou, tá faltando um aí, o Micaías.
esse aí eu não gosto de consultar com eles. Ele só fala o que eu não gosto de ouvir, ele é chato demais, ele é crente. Chato ouvir esse cara. Ele só fala o que eu não gosto. Tipo Elias também, né? Só falava o que o rei não queria ouvir. Aí vamos lá agora, dentro desse contexto. O Micaías chegou, a priori ele falou que o rei queria ouvir. Aí o rei falou, ó, eu já te falei para você me falar a verdade. Ah, então você quer ouvir a verdade? Verso 18. Então toma. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, ouve pois a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, porque ele falou o que tinha que ser, e os outros lá só falaram o que ele não precisava ouvir, mas é o que ele queria ouvir. Aí o Micaías dá essa revelação para ele, ó, que é bombástica, interessantíssima. Micaías prosseguiu, ouve então, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E nessa cena que o profeta está vendo, ele viu o Senhor perguntando, quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, um demônio, e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, o espírito, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ou seja, é uma cena muito atípica, né? Deus está dando permissão para que o espírito vá, possua os profetas, os quais serão consultados pelo rei Acabe, para que eles profetizem para o rei Acabe que ele pode descer tranquilo para a guerra, para que ele desça tranquilo para a guerra confiante, sendo que na realidade isso é uma mentira, porque se ele descer ele vai morrer. E foi o que aconteceu. A destruição, através da mentira, que é o que está acontecendo aqui no finalzinho da tribulação. Deus seca o Eufrates, e porque ele conhece a reação de Satanás e da ganância do coração dos homens, por permissão divina, 3 demônios ou 3 legiões de demônios saem da boca da trindade satânica e vão para o mundo inteiro convocar, arregimentar, trazer todos os exércitos do mundo para lutar contra Israel e arrancar Israel do mapa enquanto é tempo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, sendo que na realidade eles estão indo igual o passarinho, como diz o Ivan, né, que vai comendo milim, quando assusta está debaixo da cumbuca. E quando assusta a cumbuca já caiu. E quando assusta já está na gaiola. Lembra do Ivan usava essa expressão, essa figura. Seja o espírito de Satanás, os enviados por ele, seja o Espírito Santo, eles vão jogando um trilho. Você vai comendo esses milhinhos, quando você assusta, você está no inferno ou você está salvo. Lembra que o Ivan falava isso pra gente? A graça, ela vai te espremendo, até você passar lá naquele buraquinho, lá no fundo da parede. Lembra dele falando isso? Ele vai, se você der a oportunidade para o Espírito de Deus, ele vai te constranger, ele vai te levar, quando você assustar, você é um só Espírito com Deus, você está feliz por toda a eternidade, você está salvo indo para o céu. Ou, se você fala, Deus é mentiroso, você não vai falar abertamente, mas você vai falar isso de várias formas. Ao se recusar a acreditar na palavra de Deus, por exemplo, ou desprezar a palavra de Deus, aí Satanás vai te dando milim, vai ter aquele caminho que para você aparece caminho de vida, quando você assustar você está na morte.
Você está no inferno. É o que Satanás, é o que a Trindade Satânica está fazendo aqui. Vai mandar os Mr. M, vai mandar os demônios ilusionistas, eles vão falar mentira na boca dos profetas desses 6, desce lá para a Palestina que você vai se dar bem, aí vai todo mundo descer. Mas não tem jeito de chegar lá, tem, lá, o Eufrates até secou. Olha como é que Deus está do nosso lado. Aí eles vão vir. Mas na realidade Deus está ajuntando os exércitos do planeta inteiro para acertar as contas. Agora nós vamos acertar nossas contas. Vocês fizeram o que vocês quiseram milhares de anos. O tempo dos gentios correu solto e frouxo, aí do jeito que vocês queriam. Desde o ano 605 a.C. Até lá, hipoteticamente, dia 14 de abril de 2036. De manhã. Né? Hipoteticamente. Aí eles estão lá tudo reunidos, um brigando com o outro. Quando eles assustam, Jesus está voltando. E eles vão ser pegos de surpresa. Só para fazer um comentário, só para esclarecer, para quem está escutando hoje não está desde o começo, que foi dito também que às vezes a pessoa está achando assim, não, mas como que Deus está usando demônios ou esse tipo de espírito imundo? Mas foi dito também que os demônios são os anjos caídos, que todos antes faziam parte da daquela grande legião de Deus, né? Do reino de Deus, né? Mas continuam sendo criaturas, então, debaixo do poder, soberania de Deus. Então, só para esclarecer isso. Então, no verso 13 diz o seguinte: o caminho foi preparado no verso 12, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, trêmulos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos e demônios operadores de sinais. E ele se dirige aos 6 do mundo inteiro a fim de ajuntá-los. De acordo com Levítico 11, versos 10, 11 e 41, Levítico 11, 10, 11 e 41, a rã é um animal imundo. A gente estava até conversando isso outro dia com o Rafael. O judeu vive sob a dieta de Deus. Deus é o personal training de Israel. Que honra, hein? Tem um... Como é que chama o cara que cuida da sua comida? Um dieteticista? Deus é um nutricionista particular de Israel. Eu acho que sempre o mais difícil é o certo. Né? O nutricionista. Pois é. A gente pode comer o que quiser, mas o judeu não pode. O gentio, você come o que você quiser. Depois se tiver piriri, é problema seu. Entendeu? Na tua terra fala piriri, né? Mas o judeu tem um nutricionista onipotente, onipresente, onisciente, particular, que é Deus. E lá em Levítico, quando você lê o livro de Levítico, tem os animais que o judeu pode comer, tem os animais que ele não pode comer. E todos os princípios de Deus são princípios de proteção. Mas, principalmente, o propósito dessa dieta prescrita pelo Altíssimo é diferenciar o povo judeu de todos os povos da terra, que é o nosso assunto de Daniel na escola dominical, na rua Arceburgo 242, todo domingo às 9 horas. Parece até aqueles canal que vende Shopifone, sei lá como é que chama aqueles trem, né? Então, a rã, lembra, todo símbolo bíblico ele é estabelecido por associações que são feitas em seus contextos. E toda vez que rã aparece na Bíblia, ela tem um contexto de imundícia. Um contexto não muito positivo. Então a rã é símbolo de coisa imunda. E eles, os espíritos imundos, se assemelham a rãs, que são animais imundos e símbolos de imundícia na Bíblia. E o fato de que essas rãs ou esses espíritos imundos saem pela boca, nós já vimos. A boca, a língua, é o órgão da propaganda. É o órgão da influência.
É a fonte da influência, é de onde a palavra sai. Então, é símbolo da publicidade, vamos dizer assim. Então, o fato de que da boca da trindade satânica saem espíritos imundos semelhantes a rãs, significa que a propaganda promovida pela trindade satânica, ela tem como objetivo mentiroso trazer as nações para uma situação não muito agradável. Uma situação ruim. Na realidade, quando a gente vê saindo da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, a segunda pessoa da trindade satânica, e da boca do falso profeta, que é a contrafação do Espírito Santo da terceira pessoa da trindade satânica, nós vemos que está havendo aqui uma conjunção de esforços infernais em função da destruição da humanidade, ainda que dando cumprimento à vontade soberana permissiva de Deus. Então a gente vê a união do poder infernal do dragão, a primeira rã, com a força bruta militar da segunda rã, que é o anticristo, com a propaganda enganosa e maligna da terceira rã, que é a rã que é escolhida pelo falso profeta. É uma conjunção de forças infernais. O poder dragônico, draconiano, o poder diabólico, o poder satânico, com a força bruta militar do anticristo, com a propaganda enganosa maligna do falso profeta, porque a gente sabe que o negócio dele é fazer propaganda negativa. Ele é o fofoqueiro do inferno. Então os reinos do mundo se reúnem por convocação da trindade satânica para guerrear uns contra os outros, cada um defendendo os seus interesses. Mas na realidade é uma guerra em que é Deus que está trazendo eles para um acerto de contas, porque essa guerra é chamada de a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa frase, a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, enfatiza que esse Aion, lembra a gente falando outro dia a respeito disso também, não é um dia de 24 horas. É um período que é maior do que 24 horas. É uma campanha de batalhas, é uma polemos composta de marchês que já vem acontecendo há 3 anos e meio e vai culminar com essa batalha final, ao longo dos 296 quilômetros de norte a sul de Israel, de acordo com os textos que nós vamos ler daqui a pouquinho. Significa, enfatiza que Deus vai demonstrar a sua superioridade. Não é o Deus Todo-Poderoso, não está dando ênfase no poder? Todos os exércitos do mundo inteiro, os do norte, os do sul, os do leste e dos oeste, e isso energizados por Satanás, ou seja, Deus vai demonstrar nessa batalha final, nesse dia, que ainda que todos os poderes humanos, unidos a todos os poderes do inferno, se unam, Deus vence. É uma disputa onde de um lado está Deus, o Todo-Poderoso, e do outro lado está o resto. Todos os poderes mundiais, todos os exércitos do mundo inteiro, unidos, energizados pela trindade satânica, mas ainda assim, pífios e inócuos na sua luta contra Deus. É lá, Deus. Sabe como é que Jesus Cristo vai vencer essa guerra? Assim, ó. Tá ligado esse treco? Não tá fazendo. Era para fazer assim. Com um sopro. Com um sopro. Um soprinho. Um sopro. O mundo inteiro unido com Satanás e Deus vence com um sopro. Vence com um sopro. Então lá esse texto, no nosso texto temoso lá de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Pulando o verso 15, que é um parêntese, né? Que é uma advertência para o santo que está atordoado e perdido nessa muvuca toda global aí. Mas ele aí faz, observa que está entre parênteses. Está entre parênteses. Verso 16.
Então, os demônios, né, os ajuntaram, os seis da terra, no lugar que em hebraico se chama Ar-Megidon. Ar-Megidon. Essa é uma palavra grega transliterada de uma junção de duas palavras hebraicas. A palavra Armagedon é a transliteração grega da junção de duas palavras hebraicas. Dois substantivos. Um substantivo comum e um substantivo próprio. O substantivo comum, Ar, H-A-R, significa monte. Monte. Megidon, o substantivo próprio, é o nome de um lugar, Megido. Então, é o Monte do Megido. Monte do Megido. Que, curiosamente, não existe. Eu estava lendo isso outro dia, eu fiquei... Não existe esse monte. Na realidade, o objetivo da junção dessas duas palavras hebraicas é dar a conceituação. É gerar um conceito. A junção dessas duas palavras, no final, tem o sentido de massacrar, abatedouro. Exatamente, é um neologismo, né, grego. Deus está juntando, está permitindo que os demônios iludam os povos e seus exércitos e os ajunta para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso no lugar chamado Armagedon, com um objetivo: abateção, serem abatidos. Deus está levando os povos para serem massacrados. Deus está levando os povos para o abatedouro. Já viu? Quando pega aquele monte de vaquinha gordinha, elas vão tudo mu. Vai tudo para o lugar onde tem um rapaz lá com um martelo pneumático. Pum! Dá aquela cacetada na cabeça da vaca, ela põe. Aí depois ela vira picanha, bife, alcatra. O produto final é interessante. Eu falo até que eu gosto muito dos animais. O meu favorito é a vaca. É bolsa de couro, a mulher já pensa nisso. Sapato de couro, né? Então, curiosamente, não existe o Monte Megido. Existe uma cidade e uma planície chamadas Megido, que fica no Vale de Jezreel. Hoje eu estava até estudando isso aqui, ó. Parcamente desenhado aqui, ó, isso aqui é Israel. Parece um guardanapo dobrado, né? É essa região achurada aqui, ó, no norte de Israel. Entendeu? Jerusalém, o Mar da Galileia, o Rio Jordão escorregando até o Mar Morto. Capital Jerusalém, a bolinha aqui, Israel, aqui o Mar da Galileia, cara. Tá vendo aí, ó? Esse guardanapo aí, ó. Ela é a área achurada, que é o Vale de Jezreel. Mostra o achurado. Em norte aí, é. Então nós temos aqui, ó, o Vale de Jezreel, ou planície de Esdrelon, que é um lugar amplo. Napoleão já esteve lá. Aliás, lá ocorreram grandes batalhas ao longo dos milênios da história. O Napoleão, quando ele esteve nesse lugar, que tem 14 km de largura por 20 de comprimento, ele falou, que dava uma briga legal, viu? Aqui é o tipo do lugar que dá para reunir muito exército, porque é plano, e é amplo, e é imenso. Esse Vale de Jezreel, ou planície de Esdrelon, ele tem ao norte o Monte Carmelo, que é onde o Elias desafiou os 300 profetas de Baal, que curiosamente nós também falamos desse assunto recentemente, lembra, Rafael? A leste tem o Vale do Jordão, onde tem o Monte Tabor. Ao norte, a cochilante Elaine está perguntando, tem o Monte Carmelo, aonde Elias desafiou e venceu os 300 profetas de Baal. A leste é o Vale do Jordão, onde tem o Monte Tabor, onde Jesus Cristo se transfigurou. A oeste tem o Mar Mediterrâneo, e ao sul tem os planaltos de Samaria e o Monte Gilboa.
aonde morreu Saul. Então esse lugar é um lugar importante. Ó. Nessa planície, chamada planície de Esdrelon, ou Vale de Jezreel, que significa Deus semeia, foi onde Débora e Baraque derrotaram os cananeus, Juízes 4 e 5. É onde Gideão venceu os midianitas, Juízes 7. É onde Josias morreu de bobeira. Lembra que nós conversamos sobre isso no nosso estudo do Nabucodonosor? Nabucodonosor indo brigar com os egípcios. Lembra lá? Nosso mapa virtual lá na parede? Nabucodonosor indo brigar com os egípcios lá em Carquemes. Aí o faraó, Necal, está saindo aqui do Egito para chegar lá nas cabeceiras do Eufrates, lá perto do Planalto Iraniano, ao encontro dos exércitos de Nabucodonosor. Ele tem que passar pela Palestina. O Josias era para ter ficado quietinho na miúda na casa dele. Ele foi lá encontrar o faraó. Ele nem tinha nada a ver com a briga. O faraó falou: fique esperto, senhor. Sai do meu caminho, eu estou indo brigar. Ah, mata esse cara e eu passo. Pronto. Matou o rei israelita e passou. O cara estava embaçando ele. Ele queria brigar e o cara embaçando o caminho dele. Então é um vale também onde o Josias, rei de Israel, morreu de bobeira, né? Segundo Crônicas 35, 22. E é também um lugar onde Saul morreu. 1 Samuel 31. Na realidade, então é um lugar historicamente importante. E um lugar onde aconteceram muitas guerras, os cruzados, Napoleão, os Seleucidas, aí é só olhar nos livros de história. É um lugar bom para guerrear. É tipo assim, é um octógono. É o octógono divino. Como é que chama aquele esporte lá em MMC, máximo mínimo, o MMA? É o lugar onde vai rolar o MMA divino. É o octógono divino. A planície de Esdrelon, Vale de Jezreel. 2 Crônicas 35, 22, é o Elias morrendo. E 1 Samuel 31 é onde Saul morreu também. 2 reis, hein? O primeiro e o 15º, talvez. Na realidade, a Batalha do Armagedon é uma campanha que se estende por 3 anos e meio e que culmina com essa batalha final. É a última batalha da Terceira Guerra Mundial. Essa batalha está sendo citada aqui no 16:14 e ela vai surgir o grande finale dela, porque nós vamos ter mais um parêntese de 2 capítulos, 17 e 18. Então a continuação de Apocalipse 16, 21 está lá em Apocalipse 19, 11, que é o final dessa guerra, que a gente vai falar resumidamente para não tirar a graça do Apocalipse 19. Apocalipse 19. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, Apocalipse 19, congregados, olha lá, ou convocados pelos demônios, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes, ou seja, os reis da terra com seus exércitos, foram mortos com a espada que saía da boca que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É um serviço de higienização. Então essa batalha que está sendo citada aqui, no Apocalipse 16, 14 e 15 e 16, é a última peleja dessa campanha que vai se prolongar por 3 anos e meio. Isso aí é ponto passivo agora, né? Todo mundo sabe disso. Não me venha com essa história de guerra do Armagedon. É a campanha de batalhas do Armagedon. E... okay. Você quer ficar com a tradição, né? É. Sim. Mas
Terceira Guerra Mundial vai se estender por 3 anos e meio e vai culminar com essa última batalha final, convocada por permissão divina, através dos 3 demônios Hans, oriundos da propaganda da Trindade Satânica, que vai ter esse desfecho de Apocalipse 19. Sim, São várias campanhas que vai culminar com uma grande guerra. uma grande batalha final, é o clímax, exatamente. É errado falar Essa batalha, ela vai ter como palco os 296 quilômetros que cobrem o norte de Israel até o sul de Israel. Por exemplo, isso é visto, anotem aí, né? Começando do norte para o sul. Joel 3, de 1 a 17, é o extremo norte. Fala do vale de Josafá, planície de Esdrelon. Passa por Jerusalém, Zacarias 12, de 2 a 11, e Zacarias 14, de 1 a 3. E fecha lá no sul, na fronteira com Edom, que é Isaías capítulo 34 e Isaías capítulo 63. Então vamos começar por Daniel 11, de 40 a 45, que é mais um texto. São textos que falam da mesma batalha final, mas como que ocorrendo em 3 ou 4 lugares diferentes. O que leva ao entendimento que vai ser uma batalha em que vai ocupar todo o território da Palestina de norte a sul. Mesmo porque nós havíamos aprendido em Apocalipse 14 e 20 que quando o lagar é pisado, olha lá, Apocalipse 14 e 20, e o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Tendo em conta que um estádio romano mede 185 metros, multiplicado por 1.600 estádios, dá uma totalidade de 296 quilômetros, que, ó, curiosidade das curiosidades, é aproximadamente a extensão norte e sul de Israel. Interessante, né? A Espírito Santo sabe fazer conta. Então, Daniel 11, que eu não vou entrar em detalhes, porque esse é assunto da nossa escola dominical daqui a alguns domingos, lá na rua Arceburgo 292, todos os domingos às 9 horas. Deixa eu marcar 7 minutos aqui. É para quando der 9h30, né? Vai ser a conta, porque só falta esses textos para lerem, para serem lidos. Daniel 9, Daniel 11, de 40 a 45. O Daniel capítulo 11, só para dar um resumo, quando Daniel escreveu, tudo era futuro. Sendo que hoje, dia 10 de janeiro de 2013 depois de Cristo, do versículo 1 até o versículo 35 já se cumpriu. De Daniel 11. Na época que Daniel escreveu era tudo futuro. É igual o pastor falou, o legal é que a palavra profética é uma candeia que te dá certeza da chegada. Porque ela vai alumiando até o dia o dia verdadeiro nascer. Então ela vai te dando luz enquanto o negócio ainda está meio na penumbra. Porque quando o sol nascer, você apaga a vela, como diz Elaine. Então, na época que essa profecia foi dada para Daniel, era tudo futuro. Hoje, nesse dia que eu acabei de citar, do versículo 1 de Daniel 11 até o versículo 35 já é passado para nós. Mas, do versículo 36 a 45 é futuro. Só vai acontecer depois do arrebatamento, lá dentro da tribulação, tendo como personagem o príncipe romano que adivinha, a besta, o anticristo, o cavaleiro branco do cavalo do primeiro selo. Pulando os versos de 36 a 39, nós já vamos ali para a parte militar, que está no verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, o anticristo. E o rei do norte arremeterá contra ele, o anticristo, com carros, cavaleiros e com muitos navios. Então tá ele lá,
Lembra que eu falei? A Confederação Europeia, que vem do Oeste, se aliou à Confederação do Sul para lutar contra a Confederação do Norte. Essa briga está rolando, Deus seca o Eufrates para a turma do leste entrar na pancadaria. Porque Deus está reunindo todo mundo. Por instrumentalização das santas. Aí ele entra na terra gloriosa. Se lá na metade da tribulação Satanás já sabia que tinha pouco tempo, quanto mais no final da tribulação. É o esforço final de Satanás. O objetivo dele é destruir Israel. É arrancar Israel do mapa. Entrará na terra gloriosa, a gente sabe qual que é. E muitos sucumbirão. Mas do seu poder escaparão esses, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Isso aí tem a ver com Líbia, Síria, etc. Né? Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas aos egípcios, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente, ao exército gigante atravessando o Eufrates. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Pelo contexto, a gente sabe que é o povo judaico. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Isso aí tem a ver com um monte de outros lugares lá de Daniel 7, etc. Então a gente observa que existe batalhas, guerras acontecendo em direção à Palestina, para culminar com a batalha final em Jerusalém, lá no finalzinho da tribulação, por ocasião da intervenção de Jesus Cristo lá em Apocalipse 19. Joel 3 lança luz também a respeito desse mesmo evento. Oséias, Joel. Daniel, Oséias, Joel. Logo na sequência aí, ó. Oséias 3. Joel 3. Vamos ler do 1 ao 17. Do 1 ao 15. Na realidade, eu falei 17, mas é 15. Os irmãos depois leem isso aí e vão ver, porque eu só tenho 2 minutos, não dá para ler 17 versículos, que Deus está juntando todas as nações para a batalha no Vale de Josafá. O Vale de Josafá fica ao norte de Israel. Quando os irmãos vão lá em Zacarias 12, de 2 a 11, muito versículo para ler em poucos minutos, e 14, de 1 a 3, os irmãos observam que, falando dessa mesma batalha, tem peleja acontecendo na capital, Jerusalém. E quando os irmãos também leem Isaías 34 e Isaías 63, os irmãos veem que, falando do mesmo assunto, existem batalhas acontecendo lá no sul da Palestina. Então Joel fala de um evento em que batalhas estão acontecendo no norte. Isaías fala do mesmo assunto, só que falando de batalhas que acontecem no sul. E Zacarias fala do mesmo assunto, mas descrevendo batalhas que estão acontecendo lá no meio, na capital. Aí você pega essa informação toda, harmoniza com Daniel e chega à conclusão a partir de Apocalipse 14 e 20 que a batalha final vai se dar com exércitos acampados ao longo de todo o território geográfico da Palestina. Por permissão divina, exércitos do norte, exércitos do sul, exércitos do rei do Oriente, exércitos da Confederação Europeia, todos se unem para uma batalha final. Uns contra os outros, mas na realidade, por permissão divina, por ação demoníaca, Hânica, não o Hane, né? Hânica de Ram, sapólica, na realidade eles estão se unindo para lutar contra Deus. Contra Deus. Então Daniel 11, Zacarias 12, 14, Joel 3, Isaías 34 e 63, Apocalipse 14 e 20, Apocalipse 16.
14, 16 e Apocalipse 19, estão descrevendo acontecimentos militares da batalha final dessa campanha, chamada campanha de Batalhas do Armagedon. E o resultado final é que Jesus Cristo vai intervir e aparecer no céu. Aí eles deixam de lutar uns contra os outros e resolvem pelejar contra aquele que se acha montado no cavalo. Não foi isso que a gente leu? Lá em Apocalipse 19. Então na semana que vem, para fechar Apocalipse 16, nós vamos ver que concomitantemente com a intervenção pessoal, física, visível, corporal e judicial de Jesus Cristo, vão acontecer também fenômenos cataclísmicos. Deus vai sacudir o planeta inteirinho. Esse sacode geofísico é uma preparação do planeta para as condições milenares. Todos os montes da Terra vão ser derrubados ao chão. Vai haver uma intervenção divina no Sol, na Lua e nas estrelas. Hipoteticamente, digamos que isso coadune com a passagem do Apófis pela Terra lá nos idos de 2036, vão cair pedras de 34 quilos. O Apófis a gente sabe que tem 4,5 toneladas. Seriam pedacinhos dele caindo? Não sabemos. A gente sabe que existem fenômenos astrofísicos que são precedidos por chuvas de meteoritos. Não é verdade? Basta ler, super interessante. Ou entrar no site. É uma revista muito bacaninha. Então na semana que vem a gente prossegue com o fechamento desse assunto, porque a sétima taça é o derramar final que fecha com a sexta taça. Amém? Podemos orar?